Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós estamos no dia 55 desta jornada de 56 dias. Isso. Amanhã é o último dia desta jornada. Mas como eu falei ontem, a jornada está só começando. E eu quero dizer que o meu coração está cheio de alegria, cheio de gratidão, porque não foi fácil começar esta jornada. Eu creio que você, assim como eu, enfrentou alguns desafios para permanecer nesta jornada. Assim como as pessoas que pararam no meio do caminho. Muitas pessoas desistiram no meio do caminho, mas você permaneceu apesar das lutas, apesar das dificuldades. Eu quero dizer para você, minha amiga, que a colheita será grande, a colheita será extraordinária. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, porque você decidiu viver essa jornada de transformação. Então, parabéns. E você, mulher, que quem sabe esse é o primeiro vídeo que está aparecendo para você. Quero dizer para você, o Senhor te encontrou. Sim, Ele marcou um encontro com você neste devocional. Ele marcou um encontro com você. E este vídeo aqui está aparecendo para você como um convite. O Senhor está te convidando a curar as tuas raízes. O Senhor está te chamando para entrar neste lugar de cura das tuas raízes. Por isso, minha amiga, eu tenho um convite aqui para te fazer. Decida viver esta jornada. Laura, que jornada é essa? É a jornada do devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinelli. Sim, hoje nós estamos no dia 55, mas você não está atrasado. O Senhor te encontrou no momento exato, no momento certo. Você não está atrasado. Decida viver esta jornada. Entre aqui no canal, se inscreva no canal, porque provavelmente você ainda não é inscrita, se esse é o primeiro vídeo que apareceu para você. Se inscreva aqui no canal e venha viver este propósito. Comece desde o dia 1, todos os vídeos estão salvos aqui na playlist Mulheres Enraizadas. E decida viver esta jornada diariamente. Se você ainda não tem o livro do devocional, adquira o seu livro. Laura, não posso adquirir o livro agora. Não tem problema. Faça a sua jornada mesmo assim. O Senhor irá falar com você do mesmo jeito, mesmo que você não tenha o livro. Mas se você puder, compre o livro. E essa aqui é a versão antiga, a versão, na verdade, original, né? A primeira versão que ele foi lançado, que é a versão com essa capa branca com a árvore toda dourada, até já está gasta aqui. Agora tem uma nova versão, se eu não me engano, ele é verde, eu acho, o novo dele, né? Que a Vivi fez uma coletânea, inclusive eu quero até comprar os novos livros que estão lindos para combinar aqui no meu cantinho dos livros da pastora Viviane. Então ele tem duas capas, mas isso é só um detalhe. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está te chamando para viver esta jornada de cura das tuas raízes. Ainda há tempo de você viver esta jornada. Programe um momento do seu dia, seja de manhã, de tarde, de noite, enfim. Mas reserve um momento do seu dia para você dedicar ao Senhor, para tratar as tuas raízes e curar as tuas raízes. Amém? E nós vamos hoje falar sobre legado, o ciclo que recomeça. Essa palavra é uma palavra que temos ouvido tanto, né, nos dias de hoje, legado, deixar um legado. E nós vamos falar sobre isso, quão forte isso é. E o que é realmente um legado, o que é deixar um legado na nossa geração. E antes de nós iniciarmos o devocional de hoje, eu quero te convidar a nós orarmos e entregarmos este momento ao Senhor, entregarmos esse dia ao Senhor.
para que mais uma vez, assim como Ele esteve conosco todos estes dias, que mais uma vez Ele esteja conosco aqui, nos dando graça, sabedoria e entendimento. Senhor Jesus, nós estamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais esse dia. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado sabedoria e entendimento da Tua palavra. Nós somos gratas a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Deus, que neste momento, Senhor, nosso coração e a nossa mente possam estar abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento da Tua palavra e que possamos sair daqui hoje com decisões tomadas, possamos nos alinhar, nos posicionar, Senhor, para verdadeiramente, Pai, deixarmos um legado na nossa geração. Pai, esteja conosco mais uma vez. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso texto bíblico de hoje, o nosso devocional, ele se encontra em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 7 até o versículo 10. Aqui no devocional, ela resumiu, colocou algumas partes apenas do trecho desse texto, e nós vamos ler ele inteiro aqui. Eu sempre falo para você e vou reforçar aqui. Tenha sempre a Bíblia nas tuas mãos. Não se contente apenas em ler o que está aqui no devocional. Todo devocional, todos os dias, tem o versículo bíblico aqui. Quem sabe você vai dizer, Laura, mas para que eu vou abrir a Bíblia se tem o texto aqui? Não tem necessidade. Mas tenha o hábito de, mesmo que o texto bíblico está escrito aqui, pegar a sua Bíblia e ler o texto bíblico. Ler os versículos antes, os versículos depois. Depende do texto, é importante você entender o antes e o depois daquele versículo, para ficar de fácil compreensão para você o que aquele texto está querendo te dizer. Porque aqui no devocional você vai ver que ela colocou partes dos versículos, porque senão ficaria um texto muito longo. Então é importante nós lermos o texto todo para entendermos com mais profundidade. Então, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 7, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 6. Diz: Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, que será um homem de paz. Eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao seu redor. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. E é ele quem vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. E você já sabe, essa passagem bíblica, Salomão sim construiu o maior templo, o templo mais precioso da Bíblia. Você vai ver, aqui no livro de Crônicas mais para frente, aonde Salomão constrói realmente o templo ao Senhor. Lá está em 2 Crônicas, capítulo 3, onde começa a falar, Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém. Então vai dizer toda aqui a parte, no capítulo 4, os utensílios do templo, tudo que foi colocado dentro do templo. Então você vai ver realmente a grandiosidade desse templo que Salomão construiu ao Senhor, segundo ali a ordem dada por Deus ao seu pai Davi. Então Davi tinha no seu coração construir esse templo ao Senhor. E ele não construiu esse templo porque Deus ordenou a ele
que isso deveria ser passado para o seu filho Salomão. E nós conhecemos a história de Salomão. Salomão é conhecido como o homem mais sábio, o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico da Bíblia. Então, ou seja, você vai ver que Salomão realmente foi um homem muito sábio, muito rico, muito próspero, e ele construiu realmente esse templo ao Senhor. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre passar um legado, sobre deixar algo para uma geração. O que é isso? O que é esse legado passado para uma geração? A palavra legado tornou-se comum hoje em nosso meio. Então, se ouve muito a importância de deixar um legado. E aí eu fui procurar no dicionário o que significa realmente a palavra legado. Legado diz, tem como significado bem ou missão confiada a alguém por uma pessoa que está prestes a morrer. Então, o legado é um bem ou uma missão que uma pessoa que está prestes a morrer confia a alguém. Então, pode ser um bem, ou seja, uma herança, algo material. Você pode deixar para alguém, isso é um legado, segundo o dicionário. Mas acho que a palavra legado ela tem muito mais relação, hoje em dia, é muito mais forte no sentido de missão confiada a alguém. Quando alguém nos deixa um legado, é uma missão que alguém está nos entregando de dar continuidade àquilo que aquela pessoa fez ou gostaria de ter feito. Legado é o que é transmitido às gerações que se seguem. Então, o legado deixado nas famílias, Então, uma família tinha um legado de buscar ao Senhor constantemente, de fazer culto em família, e aí os filhos cresceram, casaram, continuaram mantendo o culto no lar, cultuando ao Senhor nos domingos, na igreja, todo mundo junto, e aí os filhos dos filhos cresceram e continuam fazendo desta mesma maneira, culto no lar, vão no domingo, ou seja, é aquilo que vai sendo passado de geração em geração. Isso é um legado. Assim como Davi, em sua época, tentou edificar um templo para Deus e foi instruído a passar a execução do projeto para as mãos de seu filho Salomão, as nossas gerações também têm compreendido e recebido do Senhor a responsabilidade de deixar um legado. Então, na verdade, o que Davi estava aqui passando para o seu filho Salomão era um legado, era uma missão. Então, Salomão tinha a missão de construir aquele templo que era um desejo do coração do seu pai. Seu pai desejava construir um templo ao Senhor. Então, seu pai, antes de falecer, deu essa ordem a Salomão, passou para ele essa missão. E Salomão deveria honrar o legado do seu pai e construir aquele templo, ok? Tal como sempre foi, nem tudo o que desejamos hoje se cumprirá durante o nosso tempo de vida. Então, Davi tinha esse desejo, mas ele não se cumpriu ainda com Davi em vida, porque Deus prefere continuar a sua obra ao longo das futuras gerações. Então, talvez vão ter coisas que você tem desejo no seu coração de realizar, e talvez isso não seja realizado por você, mas quando você deixa um legado muito forte, você deixa uma missão muito clara, um legado muito forte para a sua geração. A sua geração realiza aquilo que você sonhou, porém não foi possível de realizar. Uma pessoa que é um grande exemplo, que deixou um legado muito lindo, é a meu Deus, agora fugiu o nome dela, Senhor, perdão. A David Tinos. Isso, a David Tinos, eu confui a filha com a mãe. A David Tinos e a Trina é sua filha. David Tinos, ela tem a sua filha, que é a Trina, que é a filha da Davis. A Davis, ela escreveu o livro Experiência do Lar, um livro voltado para princípios bíblicos dentro do lar, dentro da família, o poder da mesa. É maravilhoso, é extraordinário. Ela começou uma missão, um legado de treinar mulheres, de ensinar mulheres, de capacitar mulheres através daquele livro que o Senhor deu para ela. Um livro maravilhoso, extraordinário.
E a sua filha hoje, Trina, ela segue o legado deixado pela mãe dela. E nós vamos ver aqui um pouco mais para frente no devocional que o legado, ele não é passado somente para as nossas gerações, não é passado somente para as nossas famílias. Hoje, milhares de mulheres no mundo todo, elas dão continuidade a um legado deixado pela Davis. Então, na verdade, todas aquelas mulheres que se tornam mentoras da experiência do lar, elas fazem parte desse legado. Eu sou uma mentora da experiência do lar. Então, o legado deixado pela Davis passou pela Trina e a Trina entregou esse legado para as outras mentoras. Então, nós estamos hoje, nós mentoras da experiência do lar, estamos fazendo o quê? Estamos dando continuidade a uma missão. Então, nós carregamos um legado deixado por ela. Então, o legado é o que nós deixamos para que alguém continue aquela missão. Neste sentido, nós mulheres geracionais temos de ter consciência de que carregamos um legado e que devemos desenvolver a confiabilidade de passar o bastão para a geração seguinte de forma adequada. Talvez algumas de nós nem soubéssemos que existia um bastão, ou quem sabe, tivemos que pegar este bastão no chão. O que quer dizer isso? Talvez você não foi instruída através da sua família, através daquilo que você vivenciou. Talvez você nem tenha clareza de qual é o legado que a sua família deixou. Talvez você veio de uma família disfuncional que não deixou legado nenhum, que não deixou nada a ser seguido, a ser dado continuidade. E fala aqui da parte, né, de pegar o bastão do chão. Então, se você hoje vive uma família que se perdeu, uma família sem legado, hoje o Senhor está dizendo, cabe a você a função de pegar esse bastão do chão e construir um legado para ser deixado para as próximas gerações. Mas nesta corrida de revezamento que é a nossa vida aqui na Terra, Deus está chamando você para deixar um legado. E o que hoje é o seu teto possa ser o chão dos seus filhos. Ontem mesmo, durante a mentoria que eu entreguei ontem para algumas mulheres, eu falei justamente sobre isso. Quanto eu amo essa frase. Que o nosso chão precisa ser o teto dos nossos filhos. Ou seja, os nossos filhos precisam ir avante de nós. Então, o chão, qual era o chão de Davi? Era o desejo de construir um templo. E Davi morre com o desejo, então era o chão dele. E Salomão, ele anda sobre o chão de Davi. O chão de Davi se torna o teto de Salomão. O teto de Salomão, o teto de Davi se torna, né, o chão de Salomão. Então, bugou tudo aqui. Davi morre com o seu teto, né, o seu sonho. O máximo que ele conseguiu foi sonhar em construir um templo ao Senhor, ok? É o seu teto, foi o máximo que ele conseguiu chegar, até o sonho de construir um templo. Salomão, ele não para aqui no sonho. Salomão vai adiante, então aquilo que era o teto do seu pai se torna para ele o seu chão. E então Salomão começa o quê? A viver a realização daquele sonho de Davi. E ele constrói ao Senhor um templo de adoração. Então, aquilo que para você hoje é o seu teto, é o seu limite, precisa ser o início para os teus filhos, o chão onde os teus filhos vão pisar, porque eles vão muito além de você, em todos os sentidos. Dorcas é um exemplo desse tipo de legado. Cadê? Tá. Volta aqui em cima. Apesar do legado não se restringir apenas aos nossos filhos, mas estender-se a pessoas que passam por nós. Como eu dei o exemplo da Davis. O legado dela não se estendeu apenas para sua filha, mas se estendeu para milhares de mulheres pelo mundo todo que hoje vivem a missão de serem mentoras do Experiência do Lar. E ela vai trazer aqui o exemplo de Dorcas. Dorcas era um exemplo desse tipo de legado. Antes de ser ressuscitada por Pedro,
as mulheres vinham chorando até o apóstolo para mostrar-lhes as roupas que ela fizera. Isso está lá em Atos 9, 36 a 41. Acredito que elas e muitos outros que moravam na região foram profundamente impactados pela vida de Dorcas, que entendeu o conceito de legado. Então, Dorcas, né, era uma mulher que ela costurava, ela fazia várias roupas, enfim, ela com certeza deixou um legado. Ela ensinava, ela instruiu, e aquelas pessoas elas foram marcadas por aquilo que Dorcas fazia, e não necessariamente somente a sua família, mas as pessoas que passaram por ela. Tanto é que foram estas mulheres que passaram por elas que foram pedir para o apóstolo para orar por Dorcas, para que Dorcas ressuscitasse. Em todas as gerações, o Senhor chama e convoca mulheres que levem transformação às suas próprias casas e às pessoas ao seu redor. Mesmo que os frutos como tais sejam usufruídos pelas futuras gerações, o importante é plantar a semente e saber que ela será multiplicada, uma vez que dentro dela existe a possibilidade de germinação e frutificação. Começamos com uma semente e terminamos entregando sementes. Essa é a herança do Senhor. Então, o que começou em você não pode parar em você. Precisa dar continuidade. Como que uma árvore continua, né? Ela exerce o seu legado. Então, como que funciona? Ela começa com uma semente. Essa semente é plantada, e se nós formos ver, foi exatamente isso que nós fomos construindo durante esses dias de devocional. Começa com uma semente, a sua história. Essa semente é enterrada, ali ela germina, ela cria raízes, ela cresce, ela brota, ela cresce, ela cria flores, ela cria folhas, ela cria flores e ela cria frutos. Esses frutos amadurecem, esses frutos servem de alimento. Dentro desses frutos existem sementes. Essas sementes, dentro desses frutos, são o legado dessa árvore. E essas sementes elas vão ser plantadas novamente. E, de novo, o ciclo recomeça. Então, aquela semente, aquela árvore começou lá atrás com uma semente. Depois deram vários frutos. Desses frutos, várias sementes. E mais frutos e mais sementes. Ou seja, foi dado continuidade. Aquilo que você tem vivido precisa ser continuado pelas pessoas ao seu redor. Seja a igreja, seja seus amigos, seja sua família, mas alguém precisa continuar aquilo que começou em você. Não pode parar em você. Você, quanto uma mulher de Deus ainda em vida, você precisa produzir frutos, desses frutos produzir sementes e mais sementes, para que essas sementes sejam plantadas, germinadas e para que o seu legado, a sua missão, ela seja espalhada, que você seja lembrada pelos seus frutos. Lembrada pelos teus frutos, pelo aquilo que você fez aqui na terra para as pessoas ao seu redor. Existe uma continuidade que não pode ser interrompida. A corrida de revezamento caracteriza-se justamente pela transferência do bastão ao atleta seguinte. Todo mundo, não sei se você já assistiu, mas provavelmente sim, uma corrida de revezamento. Então, a cada tantos metros, né, você está correndo com o bastão, a tantos metros você chega e entrega o bastão para aquela pessoa que pegou o bastão precisa correr de novo, entregar para outra pessoa, que vai entregar para outra, até terminar a corrida. Então, é uma corrida de revezamento de bastão. E a nossa vida é assim. Nós vamos correr até um determinado período da nossa vida, com um bastão, ou seja, com uma missão, com algo que o Senhor nos entregou. E lá na frente nós precisamos passar essa missão para outra pessoa, para que essa pessoa dê continuidade à nossa missão. Tá.
Pela transferência de bastão, o atleta seguinte, que está à espera e tem consciência de que necessita continuar um ciclo que começa antes dele. Então, antes de nós passarmos um legado para alguém, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos instruir quem irá dar continuidade ao nosso legado, para que essa pessoa saiba que quando ela receber esse bastão, ela tem uma missão. Quantas pessoas não têm clareza de qual é o legado da sua família, o legado do seu pai, da sua mãe, qual é o legado deixado pelas pessoas próximas a ela, e por não terem essa clareza dessa missão que precisa ser dado continuidade, essas pessoas, ao pegarem esse bastão, elas largam, elas abandonam, elas param ali. Então, nós precisamos pedir essa sabedoria ao Senhor para que essas pessoas tenham essa consciência, para dar continuidade a esse legado. Porque todos temos, afinal, algo para contribuir nessa grande plantação. Todos nós. Por mais pequeno que seja aquilo que você faz, você tem uma missão. Existe algo que você faz que é um legado deixado, é uma missão deixada para alguém. E o que é um legado? É pelo que você será lembrado. Nós não podemos ser lembrados pelas coisas que nós temos, mas sim aquilo que nós fizemos, deixamos, pelas marcas que deixamos nas pessoas ao nosso redor, pela transformação gerada na vida das pessoas ao nosso redor. Então, todos nós, de alguma maneira, temos um legado para deixar. Não é sobre o tamanho desse legado, mas é sobre entender realmente que todos nós temos alguma coisa para contribuir nessa grande plantação que o Senhor nos deu. O legado é como o revezamento, a transmissão, o rastro, algo que todas deixamos por onde quer que passamos. A pergunta é: que rastro você tem deixado? Que rastro espiritual e moral você tem imprimido na sua casa? Pelo que você será lembrado? Será que quando você morrer, você será lembrada? Nossa, morreu aquela que era a terrível do bairro, a impaciente, a fofoqueira, a vitimista, a reclamona, a briguenta? Ou você será lembrada ao morrer pelaquela que, olha, aquela que orava, aquela que intercedia, aquela que por onde passava as pessoas se alegravam, ela transmitia uma paz, uma alegria, ela sempre tinha uma palavra de ânimo, de encorajamento, de direcionamento. Morreu aquela que tinha uma intimidade com o Senhor, era tão lindo de ver a maneira como ela se relacionava com Deus. Isso é um rastro de moralidade e de espiritualidade. Quando nós morrermos, pelo que seremos lembradas, pelo que você será lembrado. Se você morrer amanhã, quais são as marcas que você deixou nas pessoas que passaram ao redor de você? Que orações os seus filhos levarão para a casa deles? Será que o seu filho tem uma oração para dizer assim, ó, olha, meu filho, eu vou orar com você, a oração que a minha mãe sempre fazia. Olha, nós vamos fazer tal coisa, porque lá em casa minha mãe fazia sempre assim, o meu pai fazia assim. Lá em casa nós tínhamos o hábito de orarmos à mesa. E aqui, agora, casada com a minha família, nós vamos manter este hábito. Porque isso foi ensinado, foi aprendido, é um legado a ser repetido. Então, o que seus filhos vão passar para os seus netos? Que práticas você deixará como marca para os seus descendentes? Hoje, a responsabilidade desse legado está sobre os seus ombros. Quem sabe hoje, refletindo, você percebeu que você não tem construído um legado para a sua próxima geração.
Mas o Senhor está dizendo: ei, ainda é tempo. Ainda é tempo. Qual é a marca que você quer deixar na vida das pessoas? Qual é a marca que você vai deixar na vida dos teus filhos? O que os seus filhos vão levar para os filhos deles? E vai se repetir. E toda vez que se repetir, você será lembrado. Você tem a função de transmitir a boa semente ao coração das pessoas que Deus pôs aos seus cuidados. Sem se esquecer de que as sementes de agora carregam os frutos de amanhã. Mesmo que você não os colha, mesmo que você plante sementes, e assim como Davi, você não colha, mas você precisa saber que as sementes que você carrega, elas carregam dentro dela os frutos de amanhã. O essencial é saber que você verá os filhos dos seus filhos, o fruto de um legado que Deus depositou em suas mãos. É olhar e saber, quando os meus netos vierem, eu serei lembrada pela marca que eu deixei na vida da minha filha. E a minha filha vai replicar isso com a filha dela, com o filho dela. Ela vai dizer: a minha mãe era uma mulher de oração. A minha mãe era uma mulher de intimidade com o Senhor. A minha mãe me incentivava a orar, a ler a Bíblia. A minha mãe me ensinou o que é amar ao Senhor. E eu hoje amo ao Senhor, porque a minha mãe amava ao Senhor. E hoje eu ensino os meus filhos a amarem ao Senhor como a minha mãe me ensinou. Isso é um legado. Que nós possamos hoje parar e refletir. Qual legado nós temos deixado na nossa geração e nas pessoas que passam ao nosso redor? Que Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã para o último devocional desta jornada. Fique com Deus. Deus te abençoe.